Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Que dia volátil, né? Volatilidade foi pesada. A gente teve basicamente, né, o mau humor nas bolsas norte-americanas. S&P caindo 1,5%, Dow Jones caindo 1,7%, Nasdaq caindo 1,25%. E por quê? Como a gente estava já monitorando desde o começo da semana, hoje era um dia bem importante por conta do testemunho do presidente do Fed, Jeremy Powell. E a fala do presidente do Fed interfere basicamente em tudo, né? Curva de juros, expectativa para mercado, commodities, enfim. E a gente viu esse movimento bem, bem intenso nessa terça-feira. No final das contas, a gente foi ver aqui o Ibovespa, até que deu uma bela de uma puxada no final do dia, né? Mas no pior momento, né, na mínima aí dos 103.480, a gente ficou 0,4% da mínima do ano, né? Que foi marcada aí nesse mês em 103.104, que é um suporte, né, que a gente já vem comentando há um bom tempo, que é o principal suporte aqui de curto prazo. Foi fundo em 2021, foi fundo aqui também em 2022, né? Ponto de compra aqui, dezembro, enfim, né? Aqui é um ponto que, como a gente já comentou algumas vezes, é um ponto para pensar muito mais em compra do que efetivamente em uma venda, né? O risco-retorno para compra, ele é muito mais interessante. Mas o que o Powell falou que derrubou o mercado? Basicamente, né, foi uma fala mais dura, né, mais assim, propensa a aumento de juros, né? No caso aqui a gente não está mais falando de política de estímulos, né? Mas seria até uma redução de política de estímulos, mas a gente está falando muito mais de juros, né? E segundo ele, né, provavelmente o Fed vai ter que subir o ritmo de alta. E na reunião de dezembro, né, quando foram apresentados os relatórios de estimativas econômicas do Fed, a expectativa, em média, dos membros do Fed era de 5,1. Então, ficar entre 5 e 5,1 era a expectativa média e é o que o mercado vem precificando também. E aí, né, com esse tom mais agressivo, vamos assim dizer, do presidente do Fed, né, e por quê? Segundo ele, né, não existem, ainda começou o ano, né, mas, e a gente viu isso também na Europa, por aqui também a gente vem observando, que não existe evidências tão claras de que a inflação está seguindo o processo de desaceleração, né? Ela fez um pico em novembro e dezembro, né, nos Estados Unidos, só que ela ainda segue alta, tá? Na verdade, em janeiro, se você for lembrar, há 2 semanas atrás, saiu o PCE que veio bem acima do esperado, né? Então, muito pelo contrário. E o que a gente vê de indicador antecedente, a gente vê também que em fevereiro existe a expectativa de um resultado acima do esperado, como a gente viu em janeiro. E o próprio Powell citou isso, né, no comentário. E isso basicamente tem razão em vista do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho ainda muito aquecido, inclusive, né, sexta-feira a gente tem um relatório de emprego, né? E amanhã a gente tem a expectativa, a gente tem um relatório das vagas criadas exclusivamente para o setor privado também. Então vale ficar ligado na agenda econômica. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a agenda econômica, a agenda de resultados, vá na descrição do vídeo e já vai me seguindo ali no Instagram. Beleza? Então, né, e como a gente muito bem sabe, o mercado de trabalho aquecido, maior poder de compra na mão do consumidor. Beleza. E aí, né, durante o testemunho do Powell ao Congresso, amanhã a gente tem mais, meio-dia, a curva foi se ajustando,
né? O mercado foi ajustando a curva foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E nesse momento, né, no fechamento de hoje, a expectativa de um aumento de 0,5 para dia 22 de fevereiro, dia 22 de março, que vai ser reunião do Fed e reunião do Copom, a expectativa ultrapassou a de 0,25. Chegou em 52%. Ontem estava em 31%. E isso significa o quê? Chegar, né, ligeiramente acima da faixa estabelecida. Chegamos aí na faixa dos 5,25. Então, o mercado começa a colocar na conta a possibilidade de uma alta de 0,5 na reunião de março. Então, né? E aí o que isso gera? Um estresse maior para a curva de juros, né? Especialmente a parte mais curta. Tanto que o vencimento de 2 anos, ele atingiu o maior nível desde julho de 2007, né? Em 2007, foi o ano que a taxa de juros norte-americana bateu ali na máxima 5,4%. Então, chegamos nesse nível de precificação e a gente sabe, né? Aumento da curva de juros, reduz o potencial de valorização das ações e tira o apetite por risco. Então, basicamente isso, né? E, né, vamos lembrar, um juro mais alto gera uma expectativa de maior desaceleração da economia e isso também acaba afetando as commodities. Como a gente pode ver, vamos lá dar uma olhada. Inclusive, petróleo, o Brent caindo 3,5%, então batendo mais uma vez nesse 87, 88 dólares o barril, né? E aqui é o suporte. Se perder esse 80, esquece. Caminho aberto para o 75, tá? Tendência de baixa no curto prazo, tendência de baixa ainda no curtíssimo prazo. O movimento de hoje é a favor da tendência. Então, um retorno para essa região dos 80 é bem provável. Tá? E o S&P, como a gente comentou, que aqui era um ponto para fazer parcial, que era um ponto de, né? Aqui não era para comprar, que, né? Não era o ponto para comprar. De fato, confirmou a expectativa. E agora, né? Se seguir com esse processo de queda, ou seja, deixar para trás essa região do 3.960, espaço para testar o fundo aqui de janeiro, que é o 3.900, que foi o ponto, né? Aqui é a manutenção dessa perna de alta, desse canal de alta. Se perder o 3.900, esquece qualquer expectativa de alta no curtíssimo prazo. Rumo para 3.800. Beleza? Bom, então a gente teve esse movimento dos mercados norte-americanos e por aqui, no final das contas, de uma belíssima de uma melhorada, né? Puxado especialmente para os bancos. Banco do Brasil subindo 2,5%, Bradesco subindo 2,3%, Itaú um pouco mais tímido, mas subindo cerca de 1%, B3 subindo cerca de 1%. Mais uma vez a gente teve uma reação positiva nesses 103.100. Como a gente estava comentando até hoje pela manhã no pré-market, no canal do Põe no Bolso, e comentamos também, né, no fechamento, né? Aqui é a onda 2 do movimento. Deixa aqui, vamos deixar o onda 1, onda 2. Se eventualmente o mercado perder essa região aqui dos 113.500, 113.100, esquece qualquer expectativa de repique. E lembrando, né, estamos em tendência de baixa
no curtíssimo prazo. Caminho aberto para os 101,600. Tem muito o que fazer. Tá? Agora, se mais uma vez, como a gente observou ao longo desse começo de ano, de mês, mostrar a força compradora por aqui e começar a reverter e romper os 100, a região dos 105 e 100, mais precisamente a máxima 105, 170, repique até a região dos 107 mil pontos, onde é para fazer parcial e onde é para fazer eventualmente em busca de alguma oportunidade de venda. Beleza? Bom, então sobre o mercado, sobre os fatores que movimentaram o mercado, é isso. Ficar atento, basicamente, a essa região dos 103 mil pontos, um suporte extremamente importante, e que, eventualmente, se mostrar uma reação positiva, pode abrir espaço para novas oportunidades de compra. Beleza? Inclusive, se você quer receber outras recomendações, a gente movimentou um pouco a carteira lá na comunidade do Infobolso. Não deixe de acompanhar, não deixe de entender mais sobre a comunidade aqui na descrição do vídeo. A gente comprou algumas coisinhas, adicionamos algumas coisas que mais defensivas, enfim. Então, vamos, né? A gente vai montando a carteira. Né? A gente já tinha bancos, a gente já tinha algumas empresas do setor elétrico, a gente está colocando mais algumas coisas. A gente vem com um caixa já há bastante tempo, né? Desde novembro a gente com bastante caixa. E agora a gente está começando a, né, nesses níveis, a colocar um pouquinho mais. Nem sem tão agressivo, mas colocar um pouquinho mais. Beleza? Então é isso. Grande abraço e até mais.